Imagine entrar numa das empresas de IA mais avançadas do mundo, abrir seu primeiro pull request e ele ser recusado. Não porque o código estava ruim, mas porque você escreveu à mão. Foi exatamente isso que aconteceu com Boris Shane no primeiro dia dele na Anthropic, em setembro de 2024. O colega de onboarding, o Adam Wolf, olhou o Pierre e mandou: refaz isso usando aquela coisa do Claude. Esse era o predecessor do Claude Code, e essa história, contada pelo próprio criador no podcast The Pragmatic Engineer, é o começo de algo absurdo. Porque essa ferramenta que o Boris construiu, hoje escreve a maior parte do código da Anthropic inteira. Não um pedacinho, a maior parte. Nos próximos minutos eu vou te mostrar, passo a passo, como uma ferramentinha de terminal, escrita quase por acidente num teste à toa, virou a coisa que faz engenheiro sênior largar a IDE e simplesmente desinstalar. E mais importante, o que isso diz sobre o futuro do seu trabalho. Cola comigo até o final, que essa história é boa demais para você perder. Para entender a ferramenta, você precisa entender o cara. Aos 13 anos, o Boris vendia carta de Pokémon no eBay. E aí ele descobriu uma coisa: dava para escrever HTML dentro do anúncio. Botou uma tag Blink, aquela que faz o texto piscar, e a carta vendia. Pronto, viciou. Na escola, programava a calculadora TI-83 nas aulas. E quando queria mais velocidade, descia para Assembly, no talo. Depois ele escreveu o primeiro livro de TypeScript da O'Reilly. Passou 7 anos no Meta liderando qualidade de código da empresa. E aí foi para Anthropic. Repara no fio que costura tudo isso. Para o Boris, código nunca foi o objetivo. Código sempre foi um meio. Uma ferramenta para vender carta, para ganhar uma corrida na calculadora, para resolver um problema real. Essa é a mentalidade do generalista. A ferramenta serve ao resultado, e nunca ao contrário. Guarda bem isso, porque é exatamente essa cabeça, de quem nunca tratou o código como sagrado, que faz ele enxergar a IA de um jeito que quase ninguém na indústria conseguiu enxergar. Antes da Anthropic, o Boris teve uma aula que ele carrega até hoje. Numa startup de software médico, o gráfico de usuários ativos estava travado. Ninguém entendia. Então ele fez o que quase nenhum engenheiro faz. Pegou a moto, foi até o hospital, a UCSF, e ficou 2 dias seguindo médicos de perto. E aí caiu a ficha. O médico tem uns 5 minutos entre um paciente e outro. 5 minutos. E tudo evaporava só para ligar o PC velho e logar no Internet Explorer 6. Pior, socialmente, eles não tiram o celular do bolso na frente dos residentes. Nenhuma planilha mostrava isso. A lição é dura e vale para qualquer produto. Você não pode simplesmente ter uma grande ideia. A ideia é só uma hipótese, um chute educado. Você persegue a realidade, no campo, na marra, até descobrir o que de fato é verdade. Porque o que você imagina sentado confortável na cadeira quase nunca é o que acontece lá fora, no mundo real. E essa obsessão de ir atrás da realidade vai voltar com força lá na frente. Aí vem os 7 anos de Meta, onde ele terminou liderando a qualidade de código da empresa toda. E tinha um programa chamado Better Engineering. A regra: todo engenheiro gastava 20% do tempo pagando dívida técnica. 1 dia por semana, limpando a casa. E eles não fizeram isso no achismo. Fizeram análise causal e descobriram um número forte. Qualidade de código contribui com dígitos duplos de porcentagem para a produtividade. Não é só estética, é velocidade. E aqui está um insight que o Boris levou direto para o Claude Code. Um codebase bagunçado, meio migrado, cheio de jeito antigo e jeito novo convivendo, faz o engenheiro escolher errado. Ele bate o olho, copia o padrão errado que estava ali do lado e a bagunça se espalha que nem fogo. Só que agora vem o pulo do gato, e é o que conecta tudo. O modelo de IA faz exatamente a mesma coisa. Ele também olha o código em volta como referência e copia o padrão errado. Por isso, simplicidade não é luxo nem firula. É o que mantém humano e máquina escolhendo certo. E aí o Claude Code nasce, quase sem querer. Chegando na Anthropic, o Boris quis entender a API por dentro. Ele não quis construir uma interface bonita. Escreveu uma ferramentinha em Bash que só batia na API, um chat no terminal. Porque nas palavras dele, era isso que IA era. Mas o estado de verdade veio num teste meio à toa. Ele deu ao modelo uma única ferramenta, a Bash, aquela que executa comando no terminal. Não sabia bem o que fazer com aquilo. Então perguntou: que música tá tocando agora? E aí presta atenção. O modelo, sozinho, escreveu um Apple Script para consultar o player de música do Mac, rodou e acertou de primeira. One shot. E isso ainda no Sonnet 3.5. Sacou o que aconteceu? Ninguém ensinou a ele a buscar música. Você deu uma ferramenta e ele descobriu como usar. O modelo quer usar a ferramenta. Ele tem essa fome. Esse foi o exato momento em que o Boris percebeu que tinha algo muito, muito maior ali na frente dele do que um simples chatzinho de terminal para testar uma API. Aqui mora o erro que quase todo mundo comete. O instinto é esse. Você pega o modelo, bota numa caixinha, define direitinho a interface dele.
É como dar stub no módulo e dizer assim, ó, isso aqui agora é IA, e o resto continua o programa normal, rígido, controlado. O Boris diz que isso está errado. O certo é o contrário. O modelo é a coisa principal. Você dá ferramentas para ele e deixa ele rodar solto. Você não transforma ele numa pecinha de um sistema engessado. Isso é um corolário da chamada bitter lesson. No longo prazo, deixar o modelo aprender e agir ganha de toda a regra que você tenta cravar na mão. E é por isso que o Claude Code é do jeito que é. Simples, vive no terminal. Hackável. E olha essa decisão. Eles trocaram o RAG, com banco de vetores e tudo, por Agentic Search, que é um nome chique para glob e grep, buscar arquivo e buscar texto, do jeito simples que qualquer dev faz na unha quando abre um projeto novo. Menos engenharia complicada em volta, mais modelo livre para agir. Quanto menos caixa, melhor. Agora olha a linha do tempo, porque ela conta uma história. Setembro de 2024. Era só um chatbot no terminal, em Python, que levava uns 40 segundos para subir. Lento. Em fevereiro, lançam como Research Preview, uma prévia para pesquisa. E a decolagem foi devagar, nada de viralizar. A coisa só clicou de verdade em maio, com a chegada do Opus 4 e do Sonnet 4. Aí virou exponencial. Em novembro, com o Opus 4.5, o Claude Code passou a escrever 100% do código. E agora? Enxames de agentes trabalhando juntos, os agentes Teams, clicando com o Opus 4.6. Repara no padrão, porque é o ponto central de tudo. Cada salto não veio de uma ideia genial nova, veio do modelo ficar melhor. Como o próprio Boris diz, ideias que não funcionavam com o modelo antigo, de repente, passam a funcionar com o modelo novo. A ferramenta em si quase não mudou nesse tempo todo. O cérebro dela é que ficou mais forte, geração após geração. E é exatamente isso que destrava cada fase seguinte dessa história. O modelo puxa tudo. Agora o número que dá tapa na cara. Hoje o Claude Code escreve em torno de 80% de todo o código da Anthropic, na média, e 100% do código do próprio Boris. Quando o time começou a usar o Opus 4.5 no dogfooding, que é usar o próprio produto no dia a dia, a virada foi instantânea. O Boris simplesmente parou de abrir a IDE, e aí desinstalou. Em dezembro, numas férias pela Europa, ele ficou no que chamou de férias de código. Escrevia de 10 a 20 PRs por dia, 100% gerados pela IA, sem editar uma linha à mão. E olha o resultado, uns 2 bugs no mês inteiro. À mão, ele estima que seriam uns 20, 10 vezes menos. Pausa nisso por um segundo. Um engenheiro que escreveu o primeiro livro de TypeScript do mundo, 7 anos liderando qualidade no Meta, olha de frente para o que a ferramenta produz e fala, com todas as letras, sem rodeio. Ele escreve código melhor do que eu. E olha, não é falsa modéstia, não é frase de efeito, é medição, é o cara contando os bugs no fim do mês. Se a IA escreve quase tudo, como o time trabalha? Tem um lema lá, a gente não escreve, a gente mostra. Esquece aquele documento de produto gigante, o PRD, para explicar a ideia. Em vez de descrever, você manda um protótipo funcionando. O Boris fez de 15 a 20 protótipos interativos só da lista de tarefas em um dia e meio. Só do Spinner, aquele rodinha de carregando, foram mais 100 iterações. 100. E a maior parte desse código eles jogam fora, de propósito. A premissa é brutalmente honesta. Estou errado metade do tempo. Pelo menos metade das minhas ideias é ruim, e eu não sei qual metade até testar. Então testa rápido, joga fora rápido, descobre o que funciona. E olha a consequência cultural disso. Hoje todo mundo no time programa. Engenheiro, designer, cientista de dados e até o cara de finanças mexendo no produto. Porque quando construir um protótipo vira barato e rápido assim, escrever código deixa de ser privilégio fechado de uma tribo. Vira ferramenta de todo mundo. Mas espera aí. Se a IA escreve tudo, quem revisa? O Boris automatiza a revisão desde o Meta. A regra dele era simples. Todo comentário que você repete num code review vira regra de Lynch. Se o robô pega, você para de digitar a mesma coisa. Hoje vai muito além. O Claude roda os testes localmente sozinho e, com o Opus 4.5, ele espontaneamente abre um subprocesso para testar a aplicação de ponta a ponta. Ninguém programou isso. Ele decidiu fazer. Todo pull request na Anthropic é revisado pelo Claude Code no CI, na esteira automática. Ele pega uns 80% dos bugs e corrige alguns sozinho, mas, e isso é sagrado, sempre tem um humano no segundo passo. Uma pessoa sempre aprova. E para domar o não determinismo do LLM, aquela mania de dar respostas diferentes para a mesma pergunta, eles usam Bash of N. Sobem 3 agentes no mesmo problema e comparam. 3 tentativas no mesmo problema, e você fica com a melhor das 3. Sacou a lógica? Automação no volante, acelerando, mas com o humano sempre com a mão no freio, os dois juntos. E segurança, que é o motivo de Anthropic existir?
O produto serve à pesquisa de safety, de IA segura. O modelo mental aqui é o queijo suíço. Cada fatia tem furo. Mas você empilha fatia em cima de fatia até a luz não passar por nenhum buraco aninhado. Você empilha camadas até ter o número de noves de confiança que você quer. Contra Prompt Injection, que é quando uma página tenta sequestrar a IA com instrução escondida no meio do texto, são 3 camadas. Primeira, alinhamento. O Opus 4.6 é o modelo mais alinhado que eles já lançaram, treinado para resistir a esse tipo de ataque. Segunda, classificadores em runtime, em tempo real, que bloqueiam o ataque e mandam o modelo tentar de novo. Terceira, um subagente que lê a página, resume e devolve só o resumo, sem o texto malicioso original. E o sistema de permissões, aquele permitir uma vez, permitir pela sessão ou permitir sempre, existe desde a primeiríssima versão da ferramenta. Segurança não foi enfeite colado por cima depois que deu certo. Veio de fábrica, no projeto. Agora o Boris faz a comparação que arrepia. Ele diz que esse momento é igual à imprensa de Gutenberg, lá nos anos 1400. Antes da imprensa, os escribas eram menos de 1% da Europa, treinados por anos, empregados por reis. E muitos deles eram, ironicamente, analfabetos, copiavam símbolos sem ler. Aí chega a imprensa. O custo do material impresso despenca umas 100 vezes em poucas décadas. O volume sobe 10.000 vezes. Mas, presta atenção, a alfabetização global só chegou a uns 70% séculos depois, porque aprender a ler e escrever é difícil e leva tempo. E o ponto que importa, os escribas não sumiram. Eles viraram escritores, viraram autores, e o mercado de literatura explodiu. Ninguém na época previu o microfone, a profissão de quem fala para a multidão. Agora segura o paralelo, porque ele é certeiro. O dono de negócio que sabe exatamente o que quer, mas não sabe programar, é o rei analfabeto da Idade Média contratando um escriba para escrever por ele. E adivinha quem é o escriba nessa história toda? É você, é o dev. Então o que vem a seguir? O trabalho deixa de ser escrever e vira orquestrar agentes. A Anthropic acabou de lançar os Agent Teams, um agente líder que delega para colegas. E o pulo do gato é esse. Cada colega tem uma janela de contexto não correlacionada, ou seja, cada subagente começa do zero, limpo, sem contaminar o raciocínio dos outros. Isso é uma forma de test time compute, pensar mais na hora de responder, e clicou com o Opus 4.6. Quer ver a escala? Os plugins do Claude Code foram construídos por um enxame num fim de semana, centenas de agentes, 100 tarefas. E o Cowork, um app de desktop feito em uns 10 dias inteirinho com Claude Code, leva tudo isso para quem não é engenheiro. O Boris chama esse momento de o ano do generalista, ou, brincando, o ano do ADHD, do déficit de atenção. Porque o trabalho dele agora é literalmente pular de um Claude para o outro, coordenando vários ao mesmo tempo, mantendo todos ocupados. Menos digitar linha por linha, mais reger a orquestra inteira. Esse é o novo jogo. Então, no fim, qual é a real? A vantagem competitiva não vai ser ter um modelo mais esperto, porque todo mundo vai ter os mesmos modelos, lado a lado. A vantagem vai ser quão claro você pensa, como você enquadra um problema, como você decide, sua curiosidade e sua disposição de sair da sua raia e aprender o que não é da sua área. O modelo faz o como, você ainda manda no o que e no porquê. E o Gergely fecha a conversa de um jeito que gruda. Nós somos os escribas. Passamos anos dominando o ofício, suando cada linha. E a imprensa tá chegando sim, mas lembra da história. Os escribas não desapareceram. Eles viraram autores. O ofício muda de forma, não some. A pergunta que fica para você, e leva ela para casa, é só uma. Você vai ficar copiando símbolo igual o escriba antigo, ou vai aprender a usar a imprensa e escrever a sua própria história? Se esse vídeo te fez parar para pensar, se curtiu o jeito que a gente conta, se inscreve no canal, que tem muito mais explicação assim vindo por aí toda semana. Valeu por assistir.